enforcar, tirar a sua própria vida. Diga glória a Deus. Porque, meus irmãos, não foi humilde de procurar ajuda, não foi humilde de se expressar para o irmão. Aleluia, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, contai aos santos, contai, meus irmãos, aos santos as suas necessidades, contai aos santos, aleluia, o que você tem, meus irmãos, da tua luta, contai aos santos. Diga glória a Deus. Quem é os santos, meus irmãos? Os santos somos nós. Os santos, meus irmãos, somos nós, cristãos, nós que estamos na casa de Deus. Conta a sua necessidade aos santos, para que você, meus irmãos, não venha se suicidar, não venha, meus irmãos, perder a sua salvação, não venha, meus irmãos, sair da presença de Deus. Acha alguém, conta tudo, desabafa, toca tudo para fora, meus irmãos, que está dentro do teu coração. E, meus irmãos, o diabo vai cair por terra e o Senhor te dará vitória. Diga glória a Deus, igreja. Diga graças a Deus. Mas nós estamos vivendo num tempo, irmão. Nós estamos vivendo um tempo que está muito difícil, meus irmãos. Muito difícil. Tempo, meus irmãos, trabalhoso. Tempo, meus irmãos, que nós não temos tempo para mais nada. Tempo, meus irmãos, que as pessoas são, meus irmãos, escute, as pessoas, meus irmãos, são perversas. As pessoas, meus irmãos, estão, meus irmãos, dia após dia, meus irmãos, mais longe de Deus. E com nós, como cristãos, nós, como crente, meus irmãos, aleluia, está mais difícil conviver, meus irmãos, com eles. Diga glória a Deus. Porque, meus irmãos, quando não é alguém do trabalho, quando não é alguém, aleluia, aquele amigo, aquele colega influenciando você, é a internet. Diga glória a Deus. Meus irmãos, as redes sociais, aleluia, nos influenciando você, nos influenciando, meus irmãos, para dizer, olha, o que tem nada a ver. Eu não preciso ir na igreja para ser abençoado. Eu não preciso ir à igreja, aleluia, para Deus me abençoar, para receber o meu milagre, aleluia, meus irmãos. Você está vendo as artimanhas do maligno, meus irmãos. Só que a Bíblia vai dizer, um verso bem claro do Senhor disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Até o fim, diga glória a Deus. Ei, irmão, o fim está bem pertinho de acontecer. O fim está chegando, meus irmãos. O Senhor irá arrebatar a sua igreja. O Senhor irá buscar, meus irmãos, a sua noiva. O Senhor irá buscar o seu povo, meus irmãos, que tem pagado preço. O seu povo, meus irmãos, que tem, aleluia, guardado a sua palavra. Meus irmãos, quando nós formos arrebatados nesta terra, meus irmãos, tem um hino que diz assim, ó: adeus planeta Terra, adeus. Olha aí, meus irmãos, se nós formos
O que eu quero que você entenda, meus irmãos, diante desta noite, eu quero, como pastor desta igreja, abrir os teus olhos, irmão. Abrir os seus olhos. Ei, irmão, aleluia, Jesus, eu quero dizer para você diante desta noite, meus irmãos, não fica apostatado não nesta última hora. Ei, irmão, aleluia, talvez já passou 30 anos, e você está dizendo assim, Jesus nem vai vir mais, né? Você talvez nem está dizendo, mas está pensando, você nem está se expressando, mas está calculando a tua mente, que já faz 30 anos e Jesus não vai voltar mais. Meus irmãos, há tanto tempo você está na igreja e Jesus não vai voltar mais. Ei, irmão, vai ser num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, meus irmãos, e a trombeta vai tocar. Aleluia, meus irmãos. O Senhor diz: prepara-te, a Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ei, irmão, diga glória a Deus. Eu estava, meus irmãos, diante do meu trabalho, e ali, meus irmãos, ontem, meus irmãos, o Senhor me deu um grande livramento, meus irmãos, um grande livramento, ali no meu trabalho, meus irmãos, né? Aleluia, meus irmãos, e eu estava trabalhando, meus irmãos, na máquina, e, meus irmãos, a máquina não estava abrindo, e de repente ela abriu, meus irmãos, né? Apertei no botão, ela abriu, e eu botei a mão, meus irmãos, dentro da máquina, né? Dentro da máquina, meus irmãos, e ela se fechou, sem, meus irmãos, meus irmãos, ali a minha direção, e ela se fechou com as duas mãos dentro da máquina, meus irmãos, né? E muito breve, meus irmãos, eu tirei a mão, aí Jesus, e a máquina fechou, e meus irmãos, ali o calçado ali, meus irmãos, saiu, meus irmãos, espedaçado, e eu vi, meus irmãos, o livramento, meus irmãos, o livramento de Deus, meus irmãos, o livramento de Deus. E eu vi, meus irmãos, né? Aleluia, meus irmãos, e eu fiquei pensando, Deus, imagina, meus irmãos, se nós não tivermos o Senhor. Meus irmãos, hoje eu poderia estar, meus irmãos, com as minhas duas mãos amassadas, meus irmãos, triturada. Diga a glória a Deus. E isso me despertou, meus irmãos, me despertou muito, e o Senhor, meus irmãos, eu conversando com Deus, ali, meus irmãos, no meu trabalho sozinho, e eu disse: Deus, como a gente não é nada mesmo. Hoje eu poderia ter, meus irmãos, deixado a minha mão ali, meus irmãos, e ficar sem a mão para o resto da vida. E eu digo, meus irmãos, isso, falando com Deus, meus irmãos, cabe sim um acidente. A gente não sabe, meus irmãos, se a gente sair daqui, ali, se nós vamos sobreviver. Aleluia, meus irmãos. Olha tantas notícias que chegam aí, meus irmãos, né, que sofreu um acidente, morreu, mas era tão bonzinho. Diga a glória a Deus. A gente não sabe, meus irmãos, a nossa hora, a gente não sabe o que vai acontecer, meus irmãos, né? O Senhor não disse a hora que nós vamos partir, por isso nós temos que estar sempre atentos, meus irmãos, não é porque nós somos jovens, nós somos novos, que nada pode acontecer, porque os jovens, meus irmãos, pensam que nada vai acontecer com eles. Por isso, meus irmãos, muitos jovens que não obedecem o pai, porque eles acham que são de ferro, diga a glória a Deus. Eu achava também, meus irmãos, não dava nem bola para minha mãe, para meu pai. Aí eles diziam, quando as coisas aconteciam, meus irmãos, né? Aí, meus irmãos, eu lembrava o que o meu pai dizia, o que a minha mãe dizia, diga a glória a Deus. Porque muitas vezes, irmão, o pai está falando, não é porque o pai já viveu, a mãe já passou por experiência. O pai já teve experiência e sabe do perigo, meus irmãos, que pode acontecer. Aleluia, meus irmãos. Às vezes o pai, a mãe não fala por mal, não. Aleluia, Jesus não é Deus, meus irmãos, né? Às vezes o próprio pai está sendo, ou seja, meus irmãos, o próprio pai, a própria mãe está sendo um instrumento de Deus, meus irmãos, de Deus para nós. Aleluia, meus irmãos. Às vezes o próprio Deus já está usando eles. Aleluia, meus irmãos, para nós não irmos, e nós acabamos indo, porque nós achamos que somos de ferro, que nada pode acontecer.